Olá, meus queridos irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estou aqui para ler um texto chamado Lugar de Descanso. Esse texto foi escrito por Ana Caroline Martins e foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. É um devocional que tem meditações diárias baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, e o objetivo dele é inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Como não fui eu quem escrevi o texto, foi a irmã Ana Carolina Martins, o que é que eu vou fazer? Juntinho com os irmãos, vou ler o que ela escreveu, ler o texto bíblico e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Isso esclarecido, vamos orar e pedir ao Senhor que seja conosco para que este devocional realmente possa nos edificar. Senhor Deus, nós pedimos a Tua bênção, pedimos que Tu nos ensine, pedimos que Tu mostres aquilo que precisamos compreender para que a nossa vida espiritual seja cada vez mais edificada. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Perdoa os nossos pecados. Em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então a nossa leitura bíblica está em Josué, capítulo 24, versículos de 1 até o 13, e vai falar sobre a renovação da aliança do Senhor. E diz assim: Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou todos os líderes, os chefes, os juízes, os oficiais de Israel, e todos vieram e se apresentaram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Muito tempo atrás, seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e serviam outros deuses. Mas eu tirei seu antepassado Abraão da terra, além do Eufrates, e o conduzi à terra de Canaã. Dele muitos descendentes por meio de seu filho Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir como propriedade, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e lancei pragas terríveis sobre o Egito, depois tirei vocês de lá. Quando tirei seus antepassados do Egito e eles chegaram ao Mar Vermelho, os egípcios os perseguiam com carros de guerra e cavaleiros. Seus antepassados clamavam ao Senhor e eu coloquei escuridão entre os israelitas e os egípcios. Fiz o mar desabar sobre eles e os afoguei. Vocês viram com os próprios olhos que eu fiz contra os egípcios. Depois viveram muitos anos no deserto. Por fim, eu os trouxe à terra dos amorreus, a leste do Jordão. Os amorreus lutaram contra vocês, mas eu os destruí diante de vocês. Eu os entreguei em suas mãos, e vocês tomaram posse da terra deles. Então Balaque, rei de Moabe e filho de Zippor, declarou guerra contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para os amaldiçoar. Mas eu não dei ouvidos a Balaão. Em vez disso, fiz que ele os abençoasse, e desse modo os livrei de Balaque. Quando vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó, os habitantes de Jericó lutaram contra vocês, como fizeram os amorreus, os fariseus, os cananeus, os hititas, os girazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei terror adiante de vocês para expulsar os 2 reis dos amorreus. Não foram espadas nem arcos que lhes deram a vitória. Eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que não construíram, as cidades onde agora habitam. Eu lhes dei vinhedos e olivais para alimentá-los, embora vocês não os tenham plantado. Amém? Bom, então o nosso manancial hoje vai tratar de um texto chamado Lugar de Descanso. O versículo escolhido é o 13, que diz: Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, cidades que vocês não construíram, nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Então a irmã Ana Carolina está dizendo que ela gosta muito de fazer muitas coisas ao mesmo tempo.
eu me identifico muito com ela, né? E na maioria das vezes em que ela não tá fazendo nada, ela fica caçando coisa para fazer, né? Ela quer fazer alguma coisa. E por conta disso, ela tem dificuldade de descansar. Ela tem dificuldade de ter um ócio produtivo, né? De não fazer nada, de ficar apenas descansando. Aí ela diz que ela dorme ou aproveita os finais de semana, mas ela tem dificuldade de planejar assim momentos de retiro espiritual, momentos de retiros prolongados, tipo programar férias para não fazer nada, sabe? Tipo, olha, não vou fazer nada. Aí ela conta que um dia ela foi confrontada com a leitura de um livro que compartilhava o testemunho de uma jovem que era exatamente como ela. Ela disse que trabalhar excessivamente poderia ser uma armadilha para nos fazer acreditar que tudo depende de nós. Então a gente pega uma coisa para fazer, pega outra e outra e outra, achando que se nós não fizermos, ninguém fará e que a obra do Senhor vai ficar incompleta. Então, para a gente combater esse sentimento, essa pessoa decidiu dedicar mais tempo à oração e à leitura da palavra, principalmente quando ela se sentia ansiosa em relação ao trabalho. Então ela criou o hábito de orar todos os dias a palavra de Josué 24:13, que é esse versículo que a gente acabou de ler, né? Que fala que o povo de Deus, eles estavam numa terra que eles não cultivaram, comiam e bebiam de vinhas e olivais que eles não plantaram. Por quê? Foi Deus quem proporcionou aquilo, né? Então, quando o Josué estava se despedindo, né, da liderança de Israel, ele já não ia mais ser o líder, ele vai mostrando para o povo como que eles chegaram até ali, desde o começo, lá atrás, né, e vai fazendo ali uma explanação. E eles já estavam desfrutando da terra prometida e da promessa feita a Abraão. A promessa foi feita lá atrás, mas quem estava desfrutando eram eles. Eles tinham acesso à terra, à cidade, aos frutos, mas eles não tiveram trabalho nenhum. Aquilo já estava ali para disposição, disponível para eles, né? Eles não tiveram trabalho nem de construir, nem de plantar, nem de cultivar. E essa palavra fez com que a irmã Ana Caroline e a mim também, que a gente pensasse que tudo que a gente tem, que a gente faz, que a gente recebe, que a gente usufrui, é obra de Deus. Os resultados, as conquistas, as oportunidades, frutos, a vitória, tudo isso vem do Senhor. O trabalho da gente, a nossa capacidade, os dons, talentos, vêm todos através de Deus e devem ser todos direcionados a Ele. Então nós temos que encontrar descanso nessa palavra. Lembrar que a nossa vida está sob o controle de Deus. E quando a gente se lembra disso em todos os momentos, isso nos renova, nos dá esperança. A gente não precisa ter falta de nada, porque tudo que a gente realmente precisar, o Senhor vai colocar à nossa disposição. Então por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, descanse na palavra de Josué 24:13. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, cidades que vocês não construíram, nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Olha que maravilha, né? Deus cuida de nós. Bom, então nosso manancial termina assim, ó. Encontrar descanso verdadeiro no Senhor é ter certeza de que todas as coisas dependem dele e não de mim. Então, o que a gente tem que fazer é parar de correr e ter certeza que devemos fazer o nosso melhor, mas certos de que não depende de nós, apenas do Senhor. Bom, eu termino dizendo, que o abraço é um encontro de dois corações, e ele só não dá certo em reunião de porco-espinho, mas para nós que sabemos qual é o nosso lugar de descanso, o abraço dá super, mega certo. Quero que vocês se lembrem também do Salmo 73:26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora sim, eu me despeço com a palavra de ordem que é: confia em Jesus.